O campeonato do dia de hoje, Campeonato Cavalo Júnior da marcha batida, os 7 finalistas já no alinhamento final. A gente aparta aí os 3 animais da cabeceira na qualidade do gesto, depois a gente aproxima aí o quarto e o quinto na disputa pela casa, os 2 animais também próximos entre si quanto à qualidade do movimento, não tendo aí a qualidade da dissociação, da distribuição dos 3 animais que vêm à frente, e aí o sexto e o sétimo também próximos entre si, 2 animais com qualidade quanto à sela, mas já perdendo um pouquinho mais quanto à postura, perdendo um pouco mais quanto à coordenação. Ainda assim, a opção a favor do cavalo tordilho que vem à frente, pela potência no movimento da perna, ele já tem mais flexão, extensão e engajamento, e a hora que a gente monta ele já tem temperamento de sela um pouco melhor. O cavalo de trás é um pouquinho mais linfático, já faltando alinhar um pouco mais. Então, embora ambos carecendo de melhor postura, o cavalo que fica à frente tem melhor perna, tem melhor temperamento e mesmo que pequena diferença, ainda uma amplitude maior do seu conjunto de frente, por isso a opção do tordilho em relação ao castanho. Pode falar o castanho, muito obrigado. O amarilho de quinto em relação ao cavalo da sexta casa, aí a gente vai segmentando na coordenação do movimento, na relação anterior e posterior. Nota que o cavalo amarilho já agrada um pouco mais, a mão mais discreta, a mão mais qualificada visto por frente, mais qualificada visto de perfil, quanto a descrição do semicírculo e quanto a chegada do anterior ao solo. Se a gente avalia a estabilidade do eixo, também ficando a favor do cavalo amarilho, e aliado a isso, ele também tem uma facilidade maior em reunir. Ele já desloca um pouco mais o centro de gravidade sobre a base dos posteriores, sustenta um pouco melhor o conjunto de frente, tem uma facilidade maior na flexão de nuca. Então, por essa maior capacidade de reunião, por essa sustentação maior do conjunto de frente, mas principalmente pela correção do movimento, pela coordenação e pela estabilidade, a opção do quinto em relação ao sexto cavalo. Pode parar o sexto. Muito obrigado, muito bom de cena. O quarto, em relação ao quinto, esses 2 animais disputando, aí essas 2 casas estiveram até em posições invertidas, a gente entende que o cavalo castanho terminou melhor a prova, ele manteve ainda melhor estabilidade, principalmente manteve extensão no movimento um pouco melhor. Notem que no final o cavalo amarillo já enforcou um pouquinho mais, o movimento da mão já começou a subir um pouco mais o joelho e já não ficou tão coordenado, o movimento ficou mais limpo, ficou mais harmônico e ficou mais linear no cavalo castanho no final do campeonato. Então, por manter essa melhor relação do movimento, por manter ainda mais coordenado, por manter com progressão um pouco melhor e mantendo melhor extensão do movimento, sem perder a qualidade da atitude, que é a colocação de cabeça e pescoço, a definição do castanho em relação ao amarillo. Pode parar o amarillo, muito obrigado. Terceiro, em relação ao quarto, e novamente a gente segmenta aqui, mas já na qualidade da dissociação. Segura o primeiro, por favor. Na hora que diminui um pouco mais a velocidade, aí os 3 animais da primeira até a terceira casa se parecem nessa qualidade da distribuição. Só isso que está passando, os 3 são mais machados hoje que o cavalo da quarta casa. Aí o quarto cavalo agrada muito na coordenação, agrada muito quanto ao estilo, quanto à estampa, quanto à qualidade do movimento. Realmente um cavalo muito estiloso, mas aí a gente tem que sempre prevalecer a favor da distribuição, da dissociação, onde o cavalo à frente é ainda mais dissociado, é mais machado e mantém esse melhor contato com o solo, tanto na marcha reunida, como aí quando a gente executa e faz a figura da rédea livre, por isso a definição dele em relação ao quarto. Pode parar o quarto. Muito obrigado. Segundo, em relação ao terceiro, aí próximo no diagrama, se a gente avalia o trabalho do posterior próximo dos 2 animais, até poderia ser um pouquinho mais discreto na flexão do jarrete, aí o cavalo em certos momentos sobe um pouquinho, mas não prejudicando aí o engajamento. Então os próximos, eles são próximos nessa avaliação do trabalho dos posteriores, mas aí a correção no movimento do anterior, a chegada do anterior ao solo, a estabilidade visto por frente é melhor no cavalo baio da segunda colocação. E quando a gente monta, pequena diferença, mas ainda um grauzinho a favor da maciez do cavalo da segunda casa. Então ele pontua no gesto pelo trabalho do anterior, mais rolado, mais qualificado quando é chegada ao solo, e no combo por essa pequena crescente a favor da maciez, a definição dele em relação ao bom cavalo da terceira casa. Pode falar o terceiro, muito obrigado. E primeiro e segundo, aí sem sombra de dúvidas, o cavalo da primeira colocação hoje foi o que mais agradou, o que mais chamou atenção na qualidade do gesto. Ele já corrige um pouco mais o trabalho da perna do segundo cavalo. Notem como a perna já é mais engajada, já tem mais força, tem mais flexão, extensão e engajamento no trabalho da perna. Isso pode manter essa toada, mas depois diminui um pouquinho, hein? E quando a gente avalia o recurso do movimento, a amplitude, a facilidade em fazer a transição da marcha média para a marcha alongada, pode abrir agora. Já correu um pouquinho antes, agora a gente aproveita. Quando a gente faz essa transição, notem como o cavalo da primeira colocação tem essa facilidade maior em abrir. Aí o cavalo maior aqui abre, ele já sobe um pouquinho mais o movimento, já compensa um pouco mais no eixo corpóreo. Pode voltar para a toada. Então, quando a gente avalia o diagrama, eles são próximos, mas a energia do movimento, a extensão, a potência no trabalho da perna, a qualidade do recurso fica a favor do primeiro cavalo. Um ponto a favor do cavalo baio no temperamento de sela. O cavalo castanho, apresentador muito habilidoso, o tempo inteiro chamando ele, aí ele vai
muito bem, mas na hora que a gente monta, ele está faltando um pouquinho de costado, faltando um pouco mais de vontade de andar. Mas sem sombra de dúvidas, do gesto visto por baixo é a favor dele, ele é ainda mais clássico, ainda mais coordenado, ainda com melhor extensão do seu movimento, ainda com mais recurso, por isso a opção dele em relação ao bom cavalo da segunda casa. Pode parar os dois, parabéns proprietários e apresentador.